Você já parou para pensar que tudo que você viveu na infância, até mesmo coisas que você nem lembra, molda sua personalidade de hoje? Será que aquele medo que você sente, aquela mania estranha ou aquela dificuldade nos relacionamentos, podem ter raízes lá nos seus primeiros anos de vida? Pois é exatamente isso que Sigmund Freud, o pai da psicanálise, acreditava. E hoje, eu vou te explicar, de forma clara e sem enrolação, a teoria do desenvolvimento psicossexual de Freud, uma das ideias mais fascinantes e polêmicas da história da psicologia. Então já fica comigo até o final, porque eu garanto, você nunca mais vai se olhar da mesma forma depois de entender isso. Freud acreditava que desde que nascemos, nossa mente é movida pela libido, uma energia ligada ao prazer, que não é apenas sexual, mas que impulsiona nosso crescimento e nossos desejos. Essa libido se concentra em diferentes zonas erógenas conforme a gente cresce. E são 5 fases principais: oral, anal, fálica, latência e genital. Se em qualquer uma dessas fases algo der errado, como traumas, repressões ou privações, podemos carregar marcas profundas para a vida adulta, como neuroses, dependências, vícios e até problemas de autoestima. Agora vamos mergulhar em cada uma dessas fases, de uma forma super didática para você entender de verdade. Fase oral, de 0 a 1 ano. No primeiro ano de vida, a boca é o nosso principal meio de interação com o mundo. É através dela que sentimos prazer, segurança e conexão com quem cuida de nós. Sugar, mamar, morder e explorar objetos com a boca são atividades fundamentais nessa fase, e não é apenas por necessidade física, mas também por busca de prazer e conforto emocional. O grande conflito da fase oral gira em torno do desmame, o momento em que o bebê precisa se desligar, aos poucos, da amamentação como fonte principal de satisfação. Quando o desmame acontece de forma gradual, amorosa e respeitosa, a criança se sente segura, confiante e desenvolve ao longo da vida características como autonomia, resiliência e independência emocional. Por outro lado, se o desmame é traumático, ou seja, feito de maneira brusca, precoce, forçada ou com rejeição, a criança pode carregar para a vida adulta uma fixação oral. Essa fixação pode se manifestar de várias formas. Hábito constante de roer unhas, comer compulsivamente, fumar ou mascar chicletes em excesso, necessidade exagerada de falar, ou estar em companhia constante, e até tendências a ser emocionalmente dependente, buscando nos outros a sensação de segurança que faltou no início da vida. De forma simbólica, é como se o adulto estivesse, inconscientemente, tentando preencher o vazio emocional, deixado por uma fase oral mal resolvida. Freud acreditava que essas primeiras experiências, que podem parecer pequenas, moldam profundamente nossa maneira de lidar com o prazer, a frustração e os relacionamentos ao longo de toda a vida. Fase anal, de 1 a 3 anos. Após a fase oral, o foco da libido se desloca para uma nova área, o controle dos esfíncteres, ou seja, o prazer relacionado a fazer xixi e cocô. É nesse período que a criança começa o processo de desfraude e aprende a usar o pinico. Mas atenção, essa fase é muito mais profunda do que parece. Aqui, a criança vive seu primeiro grande conflito entre o que deseja e o que a sociedade, representada pelos pais, espera dela. Ela precisa aprender que não pode simplesmente fazer as suas necessidades onde quiser. Agora existem regras, limites e expectativas. Se os pais oferecem apoio, paciência e encorajamento, a criança desenvolve autonomia, autoconfiança e um saudável senso de responsabilidade. Ela aprende que tem controle sobre o seu próprio corpo e sobre as suas ações. Por outro lado, se os pais forem extremamente rígidos, exigentes ou usarem punições severas, a criança pode internalizar muita ansiedade. Isso pode levar ao desenvolvimento de uma personalidade anal retentiva, uma pessoa muito controladora, perfeccionista, rígida, obsessiva por limpeza, organização e até mesmo avarenta. Já se houver negligência, quando os pais não dão atenção ou deixam o processo totalmente solto, sem orientação, a criança pode desenvolver uma personalidade anal expulsiva. Nesse caso, ela tende a ser desorganizada, impulsiva, rebelde contra a autoridade, e a ter dificuldades para lidar com regras e obrigações. Segundo Freud, o modo como enfrentamos esse desafio na infância reflete diretamente em como lidamos na vida adulta, com controle, disciplina e autoridade. É na fase anal que começamos a moldar traços da nossa personalidade, que nos acompanharão para sempre. Fase fálica, de 3 a 6 anos. A fase fálica marca um momento decisivo no desenvolvimento da criança,
É aqui que ela começa a explorar mais ativamente as diferenças entre meninos e meninas, despertando também um interesse mais consciente pelos próprios órgãos genitais. Segundo Freud, é durante essa fase que surgem dois conceitos centrais da psicanálise: o complexo de Édipo, nos meninos, e o complexo de Electra, nas meninas. Nos meninos, o complexo de Édipo se manifesta como um desejo inconsciente de possuir a mãe e eliminar o pai, visto como um rival. Esse conflito interno gera o que Freud chamou de ansiedade de castração, o medo de ser punido pelo pai, pela rivalidade e pelos desejos proibidos. Para lidar com esse medo, o menino tende a se identificar com o pai, adota seus valores, comportamentos e papéis, o que é fundamental para a formação de uma identidade masculina saudável. Nas meninas, o processo é um pouco diferente. Freud propôs que, ao perceberem a diferença anatômica entre os sexos, elas experimentam a chamada inveja do pênis, uma sensação de perda ou inferioridade, acreditando que a posse de um pênis seria a chave para o poder e o reconhecimento social. Em resposta a esse sentimento, a menina direciona seu afeto para o pai e pode rivalizar com a mãe. A resolução saudável desse conflito ocorre quando a menina se identifica com a mãe, internalizando seus valores e construindo sua identidade feminina. Se a criança consegue superar esses conflitos, ou seja, se ela consegue se identificar de forma saudável com o genitor do mesmo sexo e aceitar seu papel social, o resultado é o desenvolvimento de uma identidade de gênero sólida e uma base emocional estável para relacionamentos futuros. Por outro lado, se essa fase não for bem resolvida, podem surgir inseguranças profundas, dificuldade de lidar com figuras de autoridade, problemas de autoestima e conflitos em relacionamentos amorosos na vida adulta. Além disso, a maneira como a criança passa por essa fase também influencia sua visão sobre o poder, a sexualidade e o respeito pelas normas sociais, impactando diretamente a construção do seu caráter e da sua personalidade. Fase de latência, de 7 a 13 anos. A fase de latência marca um período de relativa calma no desenvolvimento psicossexual. Durante essa fase, a energia sexual, que esteve bastante ativa nas etapas anteriores, é sublimada, ou seja, canalizada para atividades socialmente aceitas, como estudos, esportes, hobbies e construção de amizades. É um momento em que a criança desvia o foco dos impulsos instintivos e volta sua atenção para o mundo exterior. O interesse em aprender novas habilidades, desenvolver a criatividade e construir relações sociais sólidas se torna o principal motor do comportamento. Diferente das fases anteriores, não existe um grande conflito psicossexual central nesse estágio. O que acontece aqui é um amadurecimento gradual da personalidade. A criança fortalece o superego, a parte da mente que representa os valores, normas sociais e a consciência moral, e aos poucos, vai aprendendo a conviver com regras, limites e expectativas sociais. O sucesso na fase de latência é fundamental. Crianças que conseguem desenvolver amizades verdadeiras, praticar a cooperação e se sentir valorizadas em suas habilidades, constroem uma base emocional sólida para a adolescência e a vida adulta. Elas tendem a se tornar adultos equilibrados, éticos, capazes de formar relações saudáveis e de enfrentar desafios com resiliência. Por outro lado, dificuldades nesse período, como exclusão social, bullying ou falta de apoio familiar, podem comprometer o fortalecimento do superego e gerar inseguranças profundas, que se manifestam mais tarde na vida, impactando a autoestima, a confiança e até a capacidade de estabelecer vínculos afetivos. Em resumo, a fase de latência é o momento de plantar sementes, amizades, habilidades e valores, que vão florescer no futuro. É aqui que a criança, ao se distanciar um pouco dos conflitos internos, começa a construir a base de quem ela será no mundo. Fase genital, da puberdade em diante. A partir da adolescência, a nossa libido desperta novamente, só que agora, de maneira mais madura e direcionada, para a construção de relacionamentos afetivos e sexuais, mais significativos. Diferente das fases anteriores, onde o foco era mais voltado para o próprio prazer imediato, na fase genital, surge o desafio de equilibrar os impulsos. Aqui, o jovem precisa aprender a integrar 3 forças poderosas, que habitam dentro dele. Os desejos do id, que continuam buscando prazer de forma intensa e imediata. As exigências do superego, que representam as normas sociais, a moral e os valores aprendidos. E a mediação do ego, que atua como um juiz, tentando encontrar soluções equilibradas que respeitem tanto as vontades internas quanto as regras do mundo externo. O objetivo dessa fase é o amadurecimento completo da personalidade. Se o desenvolvimento for saudável,
O jovem se torna um adulto capaz de viver em harmonia com seus desejos e suas responsabilidades. Constrói relações amorosas sólidas, é produtivo no trabalho, respeita os limites sociais e vive de maneira ética e responsável. Mas se esse equilíbrio, entre ego e superego, não for alcançado, seja por traumas não resolvidos ou fixações em fases anteriores, podem surgir problemas emocionais e comportamentais. Esses desequilíbrios se manifestam em dificuldades para manter relacionamentos estáveis, compulsões, vícios, bloqueios emocionais ou até mesmo em padrões de relações tóxicas e autodestrutivas. Em resumo, a fase genital é o grande teste da vida adulta. É nela que consolidamos tudo o que vivenciamos nas fases anteriores, e mostramos nossa capacidade de amar, trabalhar e viver de forma equilibrada. E como tudo isso se conecta ao inconsciente? Freud acreditava que nossas primeiras experiências ficam registradas no inconsciente, mesmo que a gente não se lembre delas conscientemente. Segundo ele, nossa mente funciona em 3 níveis. ID, inconsciente, busca o prazer imediato, sem pensar nas consequências. Superego, pré-consciente, representa as normas, regras e valores que aprendemos com a sociedade. Ego, consciente e pré-consciente, é o mediador, o responsável por equilibrar os impulsos do ID, com as exigências do superego. No começo da vida, as crianças são praticamente puro ID, vivem pelo prazer e pelas necessidades imediatas. Com o tempo, principalmente por volta dos 7 anos, surge o superego, trazendo as primeiras noções de certo e errado. E na adolescência, é o ego que precisa aprender a equilibrar esses 2 extremos dentro da gente. Mas Freud não ficou apenas na teoria. Ele também criou uma prática terapêutica inovadora: a psicanálise. A ideia central é simples, mas revolucionária, ao trazer à consciência, memórias, emoções e desejos reprimidos, usando técnicas como a livre associação de ideias, a análise dos sonhos e o diálogo profundo. É possível aliviar as neuroses e viver de forma mais livre e autêntica. Freud dizia algo muito poderoso: não devemos tentar eliminar nossos complexos, mas chegar a um acordo com eles. Eles são o que dirige nossa conduta no mundo. Ou seja, o objetivo não é apagar nossas dores e conflitos, mas aprender a lidar com eles de maneira madura e consciente. A teoria de Freud mudou para sempre a maneira como entendemos o ser humano. Mesmo que suas ideias tenham sido muito debatidas e evoluídas ao longo do tempo, muitos conceitos que ele propôs, como o inconsciente, a infância como base da personalidade e a importância dos desejos reprimidos, ainda são profundamente relevantes para a psicologia moderna. Freud abriu as portas para um mundo interior que até então era invisível, e graças a isso, hoje podemos compreender melhor a nós mesmos, nossas relações e nossos comportamentos. E agora eu quero saber, o que você acha? Você acredita que a sua infância ainda influencia quem você é hoje? Participe por meio dos comentários, porque eu quero muito saber a sua opinião. Se esse conteúdo fez algum sentido para você, te convido a dar aquele joinha, se inscrever aqui no canal e também ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo.